Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, nós compartilhamos devocionais com o tema Mude a sua perspectiva. Eu compartilhei com você várias histórias ali de pessoas que mudaram o seu modo de ver as coisas quando tiveram um encontro com Jesus, ou quando ficaram sabendo a respeito de Jesus, pessoas que depositaram a sua confiança plenamente em Cristo Jesus e porque fizeram isso, tiveram a sua vida completamente transformada. Foram pessoas que viveram, nós vimos a mulher do fluxo de sangue, nós vimos a mulher cananeia, que a sua filha era endemoniada, ela sofria muito por isso, vendo a filha naquele jeito. Nós vimos outros exemplos aí durante a semana, vimos o relato de Jesus na multiplicação dos pães, que foi o devocional de ontem. Nós vimos o quanto ele não se intimidou com as palavras de impossibilidade que os discípulos falaram para ele. Enfim, nós vimos muitos relatos diante de circunstâncias contrárias, pessoas que decidiram mudar a sua perspectiva e colocar a sua confiança em Cristo Jesus. E ontem vimos que Jesus manteve a sua maneira de ver todas as coisas, confiando plenamente no Pai e não foi intimidado pelas impossibilidades que apresentaram para ele. E hoje eu quero encorajar você a mudar a sua forma de ver as coisas. Eu quero encorajar você a manter um coração cheio de fé, de esperança, de boas expectativas, crendo, confiando no poder de Deus, na palavra de Deus. Amados, nós precisamos viver pela fé. A vida do justo, a vida daquele que foi justificado por Cristo, não tem outro jeito de ser vivida, não tem outra maneira de ser vivida que não seja pela fé, e nós precisamos aprender a viver pela fé. Não uma fé cega, não uma fé que apenas crê naquilo que quer, que deseja, mas uma fé que crê e que deposita a sua confiança no poder de Deus, na palavra de Deus, na verdade. A nossa fé não é uma fé como um pensamento positivo, não. Isso são filosofias mundanas, pagãs. A nossa fé tem um alvo e o alvo é Cristo. Então nós precisamos enxergar, mudar a nossa maneira de ver as coisas, porque precisamos depositar a nossa confiança em Cristo, precisamos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de confiar, de crer, porque mantemos os nossos olhos nas coisas naturais, enxergamos o que os olhos naturais enxergam. E aí é que eu quero ler um texto com você e eu quero te convidar a meditar, a refletir nesse texto e a mudar a sua maneira de ver as coisas. Nós não precisamos mais enxergar a nossa vida e as coisas que acontecem ao nosso redor de uma maneira natural, não. Nós podemos ver por meio dos olhos do Espírito, podemos enxergar por meio do Espírito Santo que em nós habita. Então eu quero ler dois textos com vocês. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 2, os versículos 9 e 10. E o outro também é 1 Coríntios 2, que é o versículo 12. Então acompanhe aí comigo. Os versículos 9 e 10 dizem assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E o versículo 12: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amados, olha que verdade extraordinária é essa.
Muitas vezes nós fixamos os olhos nesses versículos, principalmente nesse versículo 9, 1 Coríntios 2:9. Existem músicas que cantam esse versículo e muitas pessoas falam: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E param por aí. Mas, amados, o texto continua. E ele diz: mas o olho natural não vê, a mente natural não compreende, o ouvido natural não consegue ouvir, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E aí o 12 que nós lemos: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos, para que conheçamos, para que compreendamos as coisas que temos recebido gratuitamente de Deus. Amados, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós não podemos continuar vendo as coisas, olhando para a nossa vida, olhando para as situações ao nosso redor com um olhar meramente natural, humano, terreno. Precisamos assumir a vida espiritual que nós recebemos em Cristo Jesus e precisamos nos render para que Deus nos ensine a ver com os olhos do Espírito. Porque o Espírito Santo revela ao nosso espírito tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Afinal, nós recebemos o Espírito Santo para que nós entendamos todas as coisas que temos gratuitamente em Cristo Jesus. Então, quantas vezes nós atravessamos situações difíceis, desafiadoras, e os nossos olhos naturais só conseguem ver o caos, as impossibilidades, as circunstâncias contrárias. Mas Deus quer nos ensinar a ver com os olhos espirituais, por meio do Espírito, para que então vejamos todas as coisas que o Senhor já conquistou para nós, para que entendamos todas as coisas que o Senhor já nos deu por meio de Cristo, gratuitamente. Eu quero encorajar você a mudar as suas lentes, os seus óculos. Tire os óculos naturais, a lente natural que só enxerga da maneira do mundo, que só enxerga de maneira meramente humana. Creia nessas verdades que nós acabamos de ler aqui. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito poderoso revela a você todas as verdades de Deus para a sua vida. O Espírito Santo faz com que você entenda todas as coisas que você tem em Cristo. A palavra nos relata que nós somos justos em Cristo, que nós somos amados, perdoados, redimidos, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, que nós somos filhos de Deus, fomos adotados como filhos, que somos herdeiros de Deus. Tudo isso o Senhor já nos deu. E Ele nos deu o seu Espírito para que nós entendamos todas essas coisas, para que nós possamos ver como Ele vê. Eu quero encorajar você a receber essas verdades e a mudar a sua maneira de ver as coisas. Renda-se ao poder de Deus, ao ensino do Espírito Santo, a tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado e quer ministrar ao seu coração. Renda-se a um relacionamento pessoal com a palavra de Deus. A palavra é viva, é poderosa e eficaz. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Amados, rendam-se ao poder de Deus, à suficiência de Cristo, à palavra de Deus. E mude a sua maneira de ver as coisas. Mude a sua perspectiva. Quantos de nós vivem tristes, abatidos, porque não enxergam mais nada de bom, não tem mais planos, não tem mais sonhos? Deus quer mudar tudo isso. Deus quer que você veja tudo que Ele já te deu por meio de Cristo Jesus e que você se alegre, que você tenha paz, satisfação, porque tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, nós já recebemos de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor já nos deu tudo o que precisamos. Obrigada
porque o Senhor nos deu o teu Espírito, e o teu Espírito nos faz enxergar coisas, Pai. Senhor, que os nossos olhos naturais jamais veriam. Nos faz ouvir coisas que os nossos ouvidos naturais jamais ouviriam. Nos faz compreender coisas que a nossa mente natural jamais compreenderia, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos deu o seu Espírito. O seu Espírito é o nosso maior mestre. O seu Espírito nos ensina todas as coisas, nos dá poder, nos dá unção. Senhor, nos dá capacidade para compreender, para entender tudo aquilo que o Senhor já nos deu gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai. Nos ajuda a vivermos por meio dessa verdade. Nos ajuda a mudar a nossa forma de ver as coisas. Pai, nós queremos ver como o Senhor vê, queremos ouvir como o Senhor ouve, queremos perceber as coisas como o Senhor percebe, Pai. E o Senhor já nos deu tudo para que isso aconteça. Nos ajuda a vivermos essas verdades, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão desesperançosos, que não conseguem mais ver mudança, que estão tristes, abatidos, Senhor, que com uma sensação de que não adianta mais sonhar, não adianta mais ter planos. Senhor, que eles sejam invadidos nessa hora, Pai, pela alegria que vem do Senhor. Que a paz do Senhor transborde no coração dos meus irmãos, a alegria, a satisfação que vem do Teu Espírito, Senhor. Eles compreendam, Senhor, que eles já têm tudo em Ti. Eles só precisam receber. Ajuda-os, Pai. Ajuda-os a receberem tudo que o Senhor já conquistou para eles. Em nome de Jesus. Amados, eu oro mesmo para que você receba a plenitude da vida de Cristo, que você receba todas essas verdades em nome de Jesus e mude a sua maneira de ver as coisas e comece a enxergar com os olhos da fé, com os olhos espirituais, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.